Distribuição Mundial Filmes. Descobrindo Jesus, volume 3. Episódio 7. Os Milagres de Jesus. Versão brasileira, Estúdio Áudio Brasil. As mentes céticas e crédulas do século XXI encontram dificuldades para aceitar o conceito de milagres. 2 milagres foram reconhecidos em um ano, não faz muito tempo, entre as mentes religiosas e entre as pessoas que acreditavam que a Terra fosse quadrada. A coisa mais curiosa é que usamos o termo milagre nos dias de hoje, mais do que ninguém. Em tempos de tecnologia científica, sondas espaciais e descobertas maravilhosas da medicina, usamos a palavra milagre o tempo todo, incluindo coisas do tipo: é um milagre que eles conseguem fazer esses dias. Usamos a palavra milagre com muito mais liberdade e menos precisão do que se usava nos tempos de Jesus. Quando penso no termo milagre e nos milagres de Jesus, me parece que os milagres de Jesus tiveram uma autenticidade, consistência, integridade, desde a maneira como foi realizado até como se relaciona com Jesus, fazendo com que ele seja absoluto. Mas a pergunta que Dr. Gordon Moyes, teologista, escritor e pesquisador. Eu vou defini-lo da seguinte forma: um milagre é um feito sensato e ativo de poder, que oferece provas de intervenção divina para propósitos religiosos e transcendendo o que nós normalmente observamos como as leis da natureza. E note que é um feito sensato. E todos os feitos de Jesus foram sensatos e transcendem aquilo que chamamos de regras normalmente encontradas na natureza. Não contradiz a natureza. Talvez acelere a velocidade da natureza, ou possa seguir a linha da natureza, mas isso não contradiz a natureza. Houve 35 milagres atribuídos a Jesus. Na sua grande maioria foram curas de pessoas que estavam doentes. 4 dos milagres tinham a ver com a natureza. 3 envolveram a ressuscitação de pessoas que haviam morrido. E apenas um foi um milagre de destruição de uma árvore seca e sem frutos. Geralmente, em traduções modernas dos escritos, a palavra milagre não foi usada. Ao invés, é descrita como um ato de poder, ou um sinal, ou ainda um desejo. Veremos nesse episódio 4 milagres de Jesus, de perto. E o primeiro milagre foi durante um casamento em Canaã, na Galileia, enquanto ele transformou água em vinho. A festa de casamento é um momento de muita alegria e celebração. E aqui em Israel estamos visitando um kibbutz, onde uma bela festa de casamento está prestes a acontecer. Centenas de pessoas estão reunidas para esse animado acontecimento em um kibbutz israelense. כחוק כל שמיה דקני ודעתיד במקנה בי והכל שרי ובריר וקיים נון דוד צבי דנוש מנחם מנדלברג קטן דנן אחריות שטק תות תדע במדוניה. Como vocês podem ver, a refeição já está quase no fim na celebração desse kibbutz. Mas a festa deve continuar por muito tempo, com muita música e dança.
foi nesse momento em que houve um problema na festa de Canaã, na Galiléia, pois a multidão estava lá para uma bela festa de casamento e o vinho estava quase no fim. Não havia vinho suficiente para todos. E a mãe de Jesus, Maria, foi até ele e simplesmente disse: "Meu filho, o vinho acabou." Ela não disse o que fazer, porém ele já sabia o que tinha que fazer. Então ele se aproximou do local onde havia 6 grandes potes com 100 litros de água, ou talvez até maiores que o tanque de gasolina do seu carro. E ele olhou para esses enormes potes e ordenou que o mestre de cerimônias fosse servir mais vinhos aos convidados. O mestre de cerimônias disse: "Mas não existe mais vinho." E Jesus simplesmente apontou para os potes e, ao despejarem a água dos potes, perceberam que era vinho dos bons. É importante dizer que as únicas pessoas que sabiam do que havia ocorrido com a água nos potes eram os discípulos e os criados que serviram o vinho. De maneira discreta, o milagre foi realizado para evitar o vexame da noiva e do noivo. A Bíblia diz que esse primeiro milagre serviu para o benefício dos discípulos, pois ali eles estavam no começo do que seriam os próximos 3 anos compartilhando a sabedoria de Jesus. Eles precisavam de provas que mostrassem que Jesus era aquele que dizia ser. Por isso esse primeiro milagre em Canaã, na Galiléia. Um dos mais conhecidos milagres de Jesus ocorreu do outro lado do lago e teve a ver com a multiplicação de pães e peixes. Vocês devem se lembrar da história, afinal é um dos mais famosos de todos os milagres bíblicos e, de fato, é um dos mais reputáveis. Vejam, Jesus se preocupava tanto com as pessoas que o procuravam que ele nunca tinha tempo para repousar. Então ele disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar o lago." E eles foram de barco até o outro lado do lago. Mas as pessoas queriam ver mais milagres. Então eles o seguiram até a parte norte do lago, 40 milhas a pé, e chegaram bem no momento em que o sol estava começando a se pôr. Ao olhar para aquela multidão, Jesus disse aos seus discípulos: "Lhes deem algo para comer." E os discípulos disseram: "Mas, Senhor, tem mais de 5.000 homens aqui." Ele não contou as mulheres e as crianças, e possivelmente haviam mais do que 12.000 pessoas no total. Não haviam cadeias de comida rápida ou lanchonetes onde pudessem comprar comida. Então Jesus disse: "Bom, lhe deem algo para comer." E eles responderam: "Senhor, não temos nada para comer." E depois André, que estava sempre apresentando pessoas a Jesus, disse: "Senhor, tem um camarada aqui que tem 5 bisnagas de pão e 2 peixes pequenos. Será que eram as sardinhas que nós temos aqui nessa região?" E tomando o alimento em suas mãos, Jesus abençoou a comida. E depois ordenou que as pessoas se sentassem em grupos. E pediu que o pão fosse partilhado entre eles. E depois que eles comeram, havia sido suficiente. E Jesus disse: "Juntem o resto", e ainda restavam 12 cestos de pão. Algumas pessoas ouvem essa história e dizem que foi um milagre de multiplicação. Que, na verdade, Jesus pegou o pão e o peixe e os multiplicou continuamente, até que houvesse suficiente para todos. Outros dizem que foi um milagre de repartição, pois o camarada repartiu, dando exemplo para Jesus que, se utilizasse seus recursos especiais, multiplicaria e repartiria. Me parece que há um fundo de verdade nesse milagre. Um fundo de verdade no fato da multiplicação de pães e peixes. Mas não é verdade que em nosso mundo de hoje, quando existem tantas pessoas famintas, que Deus realmente oferece tais recursos. O que realmente nos falta é o milagre da repartição, pois nem todos têm o suficiente. Ao analisar este milagre, me parece que nessa noite, quando as pessoas foram alimentadas, houve uma autenticidade, uma verdade sobre esse milagre.
O terceiro milagre que vamos analisar aconteceu à noite no lago Galileu. Era comum ver barcos se preparando para a pescaria noturna no lago. Hoje, pequenas frotas saem das margens ao anoitecer e passam a noite pescando pequenos peixes, como a sardinha pequena. Embora os pescadores de hoje em dia se utilizam de métodos diferentes de pesca. Eles, assim como os discípulos, sabem dos perigos desta pequena faixa de água. O lago é cercado de montanhas, e quando o vento vem do oeste, ele passa pelas montanhas açoitando a água e causando tempestades. Até mesmo hoje em dia, existem advertências para os desavisados sobre os repentinos ventos do oeste. Foi em uma noite como essa que Jesus e seus discípulos preparavam-se para atravessar o lago. A água parecia calma quando eles partiram, mas bem no meio da travessia, o vento começou a soprar. E o vento estava tão forte que a água começou a entrar pelo barco, e os discípulos temeram por sua vida. Eles sabiam quão perigosas essas tempestades poderiam ser. E rapidamente eles acordaram Jesus, que estava na popa do barco. "Mestre, estamos prestes a morrer!" gritaram. "Ajude-nos!" Jesus se levantou no barco e deu uma ordem para a água e para o vento. E eis que de repente a tempestade foi diminuindo. E uma imensa calmaria tomou conta. Os discípulos ficaram impressionados. "Quem é esse homem?" perguntaram, pois até mesmo as ondas e o vento o obedecem. O último milagre de que vamos falar aconteceu bem aqui, na igreja de São Lázaro. A maior parte dessa igreja foi construída no século XII pelos cruzados, mas foi construída no local original, na sepultura escavada na pedra, onde Jesus devolveu a vida a Lázaro. Estamos em Betânia, o lar de Maria e Marta. Ele era capaz de entrar na tumba de pedras por esta porta, mas hoje está bloqueada. Nós entraremos na tumba de Lázaro através de outra entrada. A poucas milhas de Jerusalém fica o subúrbio de Betânia. E aqui moravam 3 grandes amigos de Jesus: Maria, sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. Jesus frequentemente era bem recebido aqui. Um certo dia, uma mensagem chegou até Jesus: "Lázaro está muito doente. Será que você poderia vir logo?" O problema foi que a mensagem demorou tanto para chegar às mãos de Jesus que Lázaro já havia morrido. Mas Jesus foi até lá imediatamente, e ao chegar lá, encontrou as mulheres angustiadas e muitos ao seu redor bastante tristes, pois Lázaro, um rapaz bastante popular no vilarejo, havia falecido. Jesus disse: "Não se preocupem. Acreditam em Deus? Acreditam em quem eu sou, o Filho de Deus?" E Marta disse a ele: "Eu acredito que você seja o Messias, o Filho de Deus." E Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, apesar de ter morrido, viverá novamente." Acreditam nisso? "Acredito", disse Marta.